Olá, está na hora de voltarmos a falar de temas de paleontologia. Já discutimos antes o que era um fóssil, já discutimos o que é a paleontologia. Está na altura de falarmos um pouco das subdivisões conceptuais e das subdisciplinas metodológicas que encontramos na paleontologia. Como sempre, preparei uma apresentação para acompanhar esta nossa conversa. Vamos então hoje falar de disciplinas, de subdivisões que encontramos na paleontologia. Já vimos que entendemos a paleontologia como a ciência, a disciplina que estuda a vida do passado da Terra e a sua evolução ao longo do tempo geológico, assim como os processos de fossilização, ou seja, os processos de formação dos fósseis, os processos de transmissão da informação biológica do passado para o registro geológico do presente. Assim vejamos, frequentemente vemos ou ouvimos que a paleontologia se subdivide em paleozoologia e paleobotânica. Estas disciplinas, a paleozoologia e a paleobotânica, são realmente disciplinas paleontológicas. Mas será que esta é uma subdivisão apropriada da paleontologia? Se não vejamos, na nossa definição de paleontologia temos três elementos: o estudo da vida do passado, o tempo envolvido nos processos paleontológicos, tafonómicos, biológicos do passado e as questões relacionadas com a fossilização. Nesta subdivisão, paleontologia igual a paleozoologia mais paleobotânica, apenas os aspectos relacionados com o estudo da vida do passado estão contemplados. Os outros, o tempo e a fossilização, não. Daí que utilizemos uma subdivisão conceptual, ou seja, uma subdivisão desta disciplina científica em áreas de intervenção, mais de acordo com a definição que usamos. Ou seja, uma das subdivisões da paleontologia é a paleobiologia, é aquela subdivisão conceptual da paleontologia que lida com a biologia dos organismos do passado biológico da Terra. Outro elemento é a biocronologia, estudando a cronologia dos eventos paleobiológicos e as relações temporais entre entidades paleobiológicas e tafonómicas, ou seja, entre entidades que são geradas no processo de formação dos fósseis. A biocronologia cobre os aspectos temporais estudados, focados pela paleontologia. Por fim, falta-nos a formação dos fósseis. Esse aspecto de intervenção paleontológica é coberto pela disciplina da tafonomia, da qual falaremos um pouquinho mais detalhadamente mais tarde. A tafonomia estuda a integração da informação biológica no registro geológico, ou seja, por outras palavras, estuda a formação dos fósseis. Agora sim, se detalharmos os aspectos paleobiológicos, então aqui sim vamos encontrar a paleozoologia como sendo aquela disciplina paleobiológica que estuda os fósseis e os paleoorganismos do passado, os paleoorganismos correspondentes a esses fósseis. Aliás, se pegarem qualquer disciplina biológica e lhe colocarem um paleo antes, vão obter a correspondente disciplina paleontológica, ou seja, aquela disciplina que, com base no registro paleontológico, foca aqueles aspectos da biologia do passado. Outra disciplina paleobiológica é, como já perceberam, a paleobotânica, o estudo dos fósseis e dos paleoorganismos vegetais. Que outras disciplinas paleobiológicas podemos encontrar? Por exemplo, a paleoecologia. Da mesma maneira que a ecologia é o estudo dos ecossistemas, a paleoecologia será o estudo dos ecossistemas do passado com base nos fósseis e nas associações fossilíferas. Neste caso, por exemplo, sabemos que amonites e belemnites no passado coexistiam nos mesmos ecossistemas, nos mesmos ambientes, porque hoje em dia encontramos restos destes organismos fossilizados em conjunto, quer fósseis das conchas externas tabicadas das amonites, quer fósseis da concha interna, do rostro mineralizado de belemnites.
outras disciplinas, por exemplo, a paleoneurologia, que foca o estudo do sistema nervoso e do cérebro de organismos do passado. Por exemplo, se obtivermos moldes internos da caixa craniana de vertebrados, então podemos ter uma ideia de qual seria a morfologia do cérebro desses organismos, uma morfologia aproximada, e com base nela tentar perceber, de acordo com aquilo que nós conhecemos do cérebro dos organismos atuais, quais aquelas áreas de intervenção desses organismos que estariam mais desenvolvidas, que os caracterizariam melhor quando eram organismos vivos e atuantes. Mas depois temos outras subdisciplinas paleontológicas que não obedecem, digamos assim, a um critério conceptual de subdivisão da ciência paleontológica, assim como também não obedecem a nenhum critério estritamente biológico de abordagem de um grupo em particular. São as subdisciplinas metodológicas. A sua, digamos assim, individualização baseia-se nas características dos fósseis que estudam, independentemente da sua origem biológica, ou nas limitações ou nas necessidades técnicas associadas ao seu estudo. É o caso, por exemplo, por um lado, dos microfósseis, fósseis de pequenas dimensões estudados com lupas binoculares, fósseis biomineralizados, e os fósseis dos pólenes e dos esporos, também de dimensões microscópicas, mas de natureza orgânica, mesmo hoje em dia. Do mesmo modo, aquela disciplina paleontológica que estuda os iconofósseis é individualizada porque estuda uma categoria particular de fósseis e não porque estude os vestígios fossilizados deste ou daquele grupo biológico do passado em particular. Assim, por exemplo, na micropaleontologia, ou a micropaleontologia, foca a sua ação no estudo de fósseis mineralizados de pequenas dimensões, quer fósseis de organismos que originalmente já eram de pequenas dimensões, quer fósseis de vestígios de organismos que hoje em dia apresentam pequenas dimensões. Um exemplo, neste caso, de organismos originalmente de pequenas dimensões, como os restos de ostracodos, de cocolitóforos e de foraminíferos. Para estudar estes fósseis é necessário recorrer, devido à sua pequena dimensão, é necessário recorrer a instrumentação como microscópios, lupas binoculares, qualquer instrumento que permita observar fósseis de tão pequena dimensão. Por exemplo, um dos grupos que é estudado no âmbito da micropaleontologia são os foraminíferos, protistas, organismos unicelulares, que frequentemente apresentam conchas carbonatadas, como o caso deste exemplar que aqui vem. Reparem, é um exemplar que tem de dimensão 500 micrometros, ou seja, meio milímetro. É difícil imaginarmos assim, apesar de tudo, meio milímetro, portanto vou-vos dar uma escala relacional para entenderem esta dimensão. Vamos comparar este fóssil com a cabeça de um alfinete que tem normalmente 1 milímetro de diâmetro. Então, terá aproximadamente esta dimensão, esta relação. Mas há outros fósseis, nomeadamente fósseis de vertebrados primitivos, paleozoicos, como os fósseis dos animais conodontóforos, que, podendo estes animais ter alguns centímetros de comprimento, normalmente são conhecidos pelos fósseis dos seus dentes, dentes esses que, os conodontes, dentes esses que são de pequena dimensão, são microscópicos e, portanto, cai o seu estudo no âmbito da micropaleontologia. Aqui tem alguns desses elementos fotografados ao microscópio eletrónico e coloridos posteriormente, desses fósseis de conodontóforos, portanto, os chamados conodontes. Há fósseis ainda mais diminutos, por exemplo, fósseis de organismos unicelulares capazes de realizar a fotossíntese, os cocolitóforos, que podiam gerar elementos esqueléticos de natureza carbonatada, calcítica, como este que aqui vem, uma cocosfera. Neste caso, esta cocosfera tem dimensão cerca de 5 micrometros, o que significa que, comparativamente à nossa escala relacional, seria necessário alinhar 200 destes fósseis para cobrir de uma ponta à outra esta cabeça de alfinete.
outra disciplina que estuda fósseis de dimensões microscópicas, mas já não mineralizados, não carbonatados, não fosfatados, não siliciosos, é a paleopalinologia, que estudando fósseis orgânicos de pequenas dimensões, nomeadamente, mas não exclusivamente, pólenes e esporos de plantas do passado, utiliza técnicas similares à da micropaleontologia, na medida em que tem que lançar mão de instrumentos que ampliem os fósseis de microscópios, mas utiliza metodologias completamente diferentes porque prepara fósseis de natureza orgânica e não de natureza biomineralizada. Uma outra disciplina metodológica que é individualizada pelo facto de estudar um tipo particular de fósseis, de icnofósseis, e não os fósseis de um grupo ou de uma subdivisão conceptual, é a paleoicnologia, que estuda os vestígios fossilizados de atividade vital, de atividade de comportamento de organismos do passado. E por hoje ficamos por aqui nesta nossa abordagem das subdivisões conceptuais e das disciplinas metodológicas da paleontologia. Encontrar-nos-emos numa próxima oportunidade para continuarmos a falar de temas de paleontologia. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade, até um próximo encontro.